O programa a seguir é uma produção independente. O seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora o programa Teologando com o Daniel de Dani, para quem não tem medo de teologia. Muito bem, meus amados, meus queridos ouvintes do programa Teologando, está começando mais um Teologando nesta quarta-feira. Tudo bem com vocês? E eu tô aqui com ele, que é o apresentador do programa Teologando, né? Daniel de Dani. Shalom Adonai, Daniel. Shalom Adonai para todo mundo, que a paz do Senhor Jesus esteja nos lares de todos esses ouvintes e que todos sejam abençoados aí pela graça misericordiosa do nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez para dissecar sobre os temas bíblicos polêmicos, os temas bíblicos que as pessoas leem e não entendem. Então, estamos aqui para pôr mais uma perspectiva, então, dos temas bíblicos para que as pessoas possam elucidar e comparar com outras conjecturas, né? Que a teologia é isso aí, são várias conjecturas, e a gente poder elucidar um pouquinho para as pessoas que leem a Bíblia e não entendem. É isso aí, estamos aqui para isso. É isso aí, meu amigo. E em relação ao que a gente vem tratando aqui, né? E tudo que a gente vem falando, conversando, e eu vou pedir a ajuda do Pedro aqui, porque meu monitor desligou aqui. Pedro, por favor. E, em relação a tudo que a gente vem tratando aqui, nós viemos caminhando, né? Começamos sobre a influência dos demônios, a influência dos Shedim, e viemos caminhando, um assunto puxando o outro. E a gente foi parar lá na escatologia, estudos sobre os acontecimentos dos últimos dias, não é? E sempre deixa gancho para outro assunto. Na verdade, está tudo ligado, né? Não é, Daniel? Está tudo ligado. Quem achar que a Bíblia está toda conectada, assim como tem um programa né, o programa que faz o computador funcionar, que é o Windows, não é? Uhum. Não é? Que se chama janelas. Assim é a Bíblia, porque uma janela tem janela para lá, janela para cá, tá tudo linkado, um assunto puxa outro, e sempre a gente vai linkar com outros assuntos. Talvez a pessoa que esteja ouvindo fale assim, mas o que tem isso a ver? Não, tem tudo a ver, a Bíblia está toda amarradinha, não é? Isso. A gente falou a última vez foi sobre a questão dos galardões, né? Sobre as recompensas que Deus dará aos salvos, né? E as recompensas são de acordo com as obras dessas pessoas, não é? Então você afirmou que nem todos verão a Deus, nem todos colocarão uma coroa sobre a cabeça e coisa e tal. Existe diferença. De grandeza de corpos celestiais dos salvos, né? Uhum. Vão ganhar corpos segundo o que eles semearam do corpo físico e impuro aqui, como Paulo falou em 1 Coríntios 15. Então a gente dissecou tudo isso. Até porque não tem como ser igual, faz sentido para mim, não tem como ser igual, porque cada um na sua função, cada um no seu ministério para o que foi chamado. Também creio que será assim também no mundo vindouro. Claro, isso vai ser cobrado também na eternidade para os salvos. O tribunal de Cristo serve para isso. E as pessoas precisam entender, então, que uma coisa é a salvação, que é de graça, a outra são os galardões. Os galardões são segundo as obras, tá? Salvação a gente não discute. Se a pessoa vai ser salva ou não. Se crê e se está firme no Senhor, vai ser salvo. E ninguém pode colocar dúvida nisso. Isso. É questão pessoal. Se não será, só o Eterno sabe. Porque o Eterno julga todas as coisas e sonda os corações. Nós não estamos entrando nesse mérito. Você falar que não sabe quem será salvo, você está se omitindo, está sendo, como eu posso dizer, a favor de que a pessoa viva uma vida de pecado. Não.
É porque a gente não sabe, né? No último minuto de vida muita coisa pode acontecer. Até mesmo o mais vil pecador, no último momento de vida, não é, Daniel? Isso. Ele pode refletir, o Eterno pode visitá-lo e fazer com que ele seja uma pessoa convencida do pecado, não é? E ele se arrepender ali no leito de morte. Então, essa questão da salvação não está na nossa alçada. O Eterno é que determina, porque ele julga todas as coisas. Ele é o justo juiz. Isso. Bom, aí a gente falou sobre a natureza dos corpos celestes, não é? Que emanam energias, isso é fato, não é? Deus é um Deus que, como disse João e Yohanan, o apóstolo, que Deus habita em luz inacessível. É importante frisar que no texto, pelo menos em português, não sei como está no hebraico ou no grego, que Deus habita em luz inacessível. Não diz que ele é inacessível. Deus não é inacessível, mas a luz que Deus emana, a luz que sai de Deus, porque Deus é luz, não é? É inacessível. Então é uma energia. É uma energia. Deus é a fonte de toda energia. Na verdade, esse texto ele só está apenas no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eles não têm muito uma noção da habitação só de Deus. Só fala ali do trono, né? Isso. Então, o que a gente propõe ali, tá? Quando Paulo ele propôs isso, porque ele foi lá no terceiro céu, ele sabe o que é. Então, por isso que ele falou, olha, é o lugar que Deus habita que é inacessível, não é que o próprio Deus seja inacessível. Claro que não é. É impossível alguém chegar ao trono de Deus, tá? Porque é um lugar onde é a extrema luz, a extrema quentura, vamos dizer assim. A fonte de toda energia ela é gerada ali no trono de Deus. Então, para chegar até o trono de Deus, você precisa então estar com alguma coisa que possa suportar, está apto, tamanha energia, tamanha luz. Para vocês terem ideia, entrou um pingo de treva no coração de Satanás, ele imediatamente foi catapultado do lugar de pura energia, pura luz. Só para a gente ter uma ideia, a gente não tem muita noção disso, porque a gente não tem muita noção da perfeição. A gente tem que entender que Deus é Kadosh, ele é perfeito. Então não existe absolutamente um pingo de impureza aonde está o trono de Deus. Por isso que é inacessível por isso. Para vocês terem ideia, nenhum anjo jamais entrou na sala do trono de Deus. Nenhum anjo jamais entrou. Isso aí é quase que unanimidade entre todos os rabinos, eles sabem disso. Então, a sala do trono ela é exclusiva para Deus, Jesus e os seres humanos, mas aqueles que então eles têm aí o privilégio de ter aí o coração totalmente limpo, como está ali nas bem-aventuranças, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. As pessoas entendem um pouquinho errado aquilo ali das bem-aventuranças, mas quando a gente vai entender a cultura judaica, eles especificam uma coisa para cada coisa. Então as pessoas põem tudo umas bem-aventuranças e tudo isso. Então não são todos os salvos que verão a Deus, tá? Apenas os limpos de coração. Então o que acontece? A gente falou no tema passado, que tem pessoas que são salvas e o coração não ficou totalmente limpo, a alma não ficou totalmente limpa, tá? Então ficou com algum tipo de rancor, raiva, sujeira. A gente falou das almas ali, das pessoas ali debaixo do altar lá no céu, que elas estavam em um local específico, então eles não tinham direito a usufruir então dos lugares celestiais que são de maior energia, de mais potencialidade, mais de pureza, de perfeição, porque o coração deles não estava totalmente limpo. Eles guardaram rancores de pessoas e aí martirizaram eles. É só um exemplo que eu estou dando. Então, quando Jesus fala assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, é porque só os limpos de coração verão a Deus. Tá? É só um adentro do que a gente falou da semana passada. Eu ouço falar muito de... Você deve ter ouvido falar, e não sei se talvez você tenha participado também. É muito comum nos dias de hoje, escola de cura interior. Você já ouviu esse termo, né? Já. Eu não sei se você concorda, não sei qual é a sua visão, qual é o seu ponto de vista em relação a essas coisas, mas eu acho válido muitas coisas. É claro, nem tudo a gente concorda, né?
Tem a Neuza Itioca, que é muito conhecida, né? Conheço. Quem nunca ouviu falar da Neuza Itioca nos dias de hoje, né? É de origem asiática, se não me engano, é descendente de japoneses, né? Então ela trabalha muito nessa área. Eu vejo válido, eu acho que é válido essa questão da cura interior, porque, veja bem, a salvação é um processo realmente. Eu creio que seja um processo que a pessoa vai negando cada dia, ela vai, com o passar dos anos, ela vai melhorando, ela vai aprimorando aquilo que precisa ser aprimorado nela. E vai rejeitando certos hábitos que lhe trazem prejuízo. Daí a gente pode analisar que por que muitas orações não são ouvidas? Porque às vezes a pessoa está incorrendo num erro achando que está tudo bem, não é? É o que você falou. A pessoa não perde a salvação, mas ela não tratou muito bem certas áreas de sua vida. É porque as pessoas entendem errado o que o Paulo falou, desenvolver a salvação. Eles acham que é o seguinte, é porque você... Quando aceita Jesus, você está desenvolvendo a sua salvação. Quer dizer, você está no meio do caminho e pode ser salvo ou não. Eu não entendo dessa maneira. Eu tendo a desenvolver a salvação exatamente isso que você falou. A gente é salvo, em primeiro passo. Então, a partir desse momento, a gente vai desenvolvendo a salvação para um dia chegar à estatura do varão perfeito. Pronto, esse varão perfeito. Então, dependendo do estado em que você... chegou à estatura do varão perfeito, que eu estou propondo aí então a questão da coroa. Não são todos que vão ganhar a coroa, tá? Então a coroa é só aos vencedores. A gente pega em todos os conselhos que Jesus dá às 7 igrejas, ele fala ao vencedor. E outra, aos que não venceram não existe condenação, não existe absolutamente nenhuma condenação para as 7 igrejas. Se vocês forem olhar todo o texto lá, não existe condenação para nenhuma das 7 igrejas. Existe sim, assim, as pessoas que vencem, né, e as pessoas que não conseguem vencer, elas ficam então para a volta de Cristo. Tá? Então é uma coisa que a gente pode dissecar num outro estudo, mas a linha teológica que eu sigo é dessa maneira, né? A salvação ela é desenvolvida para até a estatura do varão perfeito. Quem consegue chegar ali perto, então ganha a coroa da vida, que é o direito de reinar. Os salvos só vão ser salvos. Por que eu fiz esse apanhado, né? Essa retrospectiva aí, não é? Porque pra gente entrar no outro assunto, né? Pra poder introduzir o outro assunto que é o que você propôs. Né? Então, essa questão da salvação, a diferença do salvo para o não salvo é que o salvo ele procura, ele renuncia o pecado. Ele renuncia o pecado. Ele luta contra o pecado, luta contra a inclinação da carne. Porque a inclinação que o da Espírito carne... Santo convence do pecado. Exatamente. Quando ele entra, o Espírito Santo entra nele na conversão e no batismo, aí o Espírito Santo começa a convencê-lo do pecado e ele próprio que ele vai renunciando, porque o Espírito Santo ele não obriga você a renunciar nada, né? O Espírito Santo te avisa, te convence você próprio e você tem que renunciar. Bom, então assunto encerrado. Isso aí. Mas aí falamos da natureza de Deus, né? Do poder que Deus emana. O Moisés viu o trono de Deus e junto com 70 anciãos, Moisés conversou, como a Bíblia mesmo diz, face a face com o Eterno, né? E eu creio que ali era uma manifestação também de Yeshua, né? Com certeza. Né? Era Jesus ali, porque também Jesus é chamado Yeshua Sarrapanim. Yeshua, príncipe das faces, as várias faces de Yeshua. Yeshua foi o anjo que andou adiante do povo no deserto. As manifestações todas que ocorreram ali foi por meio de Yeshua, que era um mistério oculto, que o mistério estava oculto, né? Apareceu a Moisés lá com 2 anjos. Exatamente. Desculpa, Abraão, né? Antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Então, o Jesus também é o das 1000 faces. Pois é o Yeshua Sarrapanim, príncipe das faces, que são muitíssimas. Talvez tenha sido o que lutou com Yaakov, com o Jacó. Com certeza foi. Em Mahanaim. Com certeza foi. Foi Mahanaim, né? Então, Manaim. Manaim. Em hebraico, Mahanaim. Então, também talvez tenha sido
Falei aqui enfim, várias manifestações de Yeshua, que agora me esqueci. Então nós vemos ali o poder... Ele se manifestou como luz no princípio, né? Ele era a luz. Exatamente. A criação foi feita por meio de Yeshua. Então ele é a luz. Ele é a luz. Ele soprou nas narinas de Adão. Então, é magnífico. Partindo desse princípio, né, da natureza, do poder de Deus, que, olha, nós devemos saber diante de quem nós estamos. Deus é poder. Deus é puro poder e é santíssimo. Aí criou o exército celestial. E aí, qual é a natureza dos anjos? Bom, a natureza dos anjos está aqui explícita em Hebreus 1, 13 e 14, e fala assim: a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Claro, falando sobre Jesus. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, o princípio básico do anjo ele foi criado por Deus não para servir a Deus. As pessoas confundem isso muito, porque Deus não precisa ser servido, Deus é pleno em si só. Para vocês terem ideia, Deus não precisava nem criar, porque ele é pleno em si só, entendeu? Deus não precisa de nada, ele não precisa de uma criação para adorá-lo, tá? Ele criou e a criação que por livre e espontânea vontade queira adorá-lo, ele recebe adoração, mas Deus precisa ser adorado. Não, esquece isso aí, tá? As pessoas confundem isso errado. Deus não precisa de nada, Deus é pleno em si só. Então é o seguinte, os anjos não foram criados por Deus para servi-lo. Aqui está escrito em Hebreus 1, 13 e 14, no 14 mais explícito. Eles foram criados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, resumindo, os anjos, a natureza dos anjos, foram criados para servir aos seres humanos. Princípio da natureza dos anjos. Pois é, anjo vem do grego ângelos, que significa mensageiro, né? E malar no hebraico. No hebraico, que significa mensageiro. Então, aqui eles são espíritos ministradores. Essa palavra ministro, ele é muito mal entendida atualmente, porque a gente vê os ministros, aquela opulência, o cara que é servido. Na verdade, o ministro ele é para servir. Então, anjos ministradores, anjos servidores. Então, despenseiros, né? Despenseiros. Isso. É uma despensa, ou seja, ele está dispensando algo para alguém. Exatamente. Então, ele está sempre pronto ali para ouvir uma ordem do ser humano. Tá? O anjo ele foi criado apenas como se fosse a inteligência artificial espiritual de Deus. Ele foi criado, o anjo, só para a gente ter uma ideia, o anjo é um robô, tá? Então ele está ali para obedecer ordens. Por isso que eu falei para vocês, o anjo não tem livre-arbítrio como as pessoas pensam, tá? Satanás não teve livre-arbítrio para obedecer ou não desobedecer a Deus, porque Satanás ele é um anjo, é impossível ele desobedecer a uma ordem, porque ele foi criado, a natureza dele, né, era um ser espiritual, ele foi criado justamente para obedecer ordens, tá? Então, essa é a natureza dos anjos. Mas você crê que os anjos têm sentimentos, não é? Você crê que os anjos têm... Eu creio particularmente, talvez divirja do seu pensamento teológico, eu creio que num dado momento todos os anjos tiveram arbítrio. Eu penso que no início, eu creio na tal chamada dia da eleição, por causa da transgressão da iniquidade que entrou em Satanás, eu creio que no início eles tinham o arbítrio e puderam decidir se pecariam ou não. Eu sei que diverge do seu pensamento. Não, eu estou falando a questão de livre-arbítrio. Não, é porque é errado, é um pouquinho distorcido isso aí. É o livre-arbítrio seguinte: o ser humano ele tem o livre-arbítrio de obedecer ou desobedecer a Deus. Sim. Tá? Os anjos em si, quer dizer, os seres celestiais, porque Satanás não é um anjo, é um querubim, tá? A gente tem que depois entender isso aí. Depois você destrincha isso aí pro pessoal. Os seres espirituais que não foram criados com essa capacidade de obedecer ou desobedecer a Deus, eles têm faz de conta, os anjos, né, no princípio ali, quando está no livro de Enoque, eles se desfizeram da casa, da sua habitação. Então eles têm esse tipo de livre-arbítrio. Olha só, eu não vou querer mais habitar aqui, eu vou
vou largar minha habitação aqui. Eles têm têm essa capacidade. Sim. Mas eles continuam debaixo de uma natureza deles que é obedece ou desobedece. Porque Deus falou assim, se Deus falasse assim, vocês não podem largar a sua habitação, eles não tinham como largar. Esse é o tipo de livre-arbítrio. Deus deixou que eles largassem. Eles têm limitações, né? É o que você Isso. eu entendo. Eles Então, têm limitações. O livre-arbítrio do anjo é isso. Só que é o seguinte, ele pode largar a habitação dele, mas ele não pode desobedecer. Se ele receber uma ordem, ele vai obedecer. Tá? Vou dar um exemplo para vocês das outras religiões, vamos dizer assim, tá? Não vou entrar aqui no cerne da questão. Tu vê que em todas as outras religiões que usam aí esses seres espirituais que não são de luz, eles precisam de uma ordem do ser humano para qualquer tipo de ação. Tá? Você vê quando as bruxas elas vão fazer alguma coisa, elas precisam fazer uma invocação. Uma invocação. O que é invocação? Invocação é uma ordem. Eles dão ordem para aqueles seres espirituais para que eles se manifestem. Sem ordem, aqueles seres espirituais não se manifestam. Tá? Lembram quando o Satã esteve lá para tentar Jó? Ele só tentou Jó quando ele recebeu uma ordem direta, porque ele não podia fazer aquilo ali sem uma ordem explícita. Então, o livre-arbítrio desses seres espirituais é isso. Eles não podem fazer nada sem que tenha uma ordem de um ser superior a eles, que, no caso, são os seres humanos, e, no caso, Jesus, que ele é o Senhor de todos os anjos. É essa questão de livre-arbítrio. Então, faz de conta, o anjo, demônio, eles não têm o livre-arbítrio de Deus dar uma ordem e eles desobedecerem. Só o ser humano tem. Claro, a ordem que Deus dá, ela tem que ser cumprida e acabou. Sim, seja anjo caído ou seja anjo que o serve. Isso, né? então Claro. por isso que eu estou falando que esse é o tipo de diferença de livre-arbítrio. Faz de conta. Deus dá uma ordem para nós, seres humanos, e a gente fala, não vou fazer. Tanto é que aqueles demônios dos endemoniados gadarenos, que eram 2, né? A gente fala mas eram 2. Um era proeminente. Eles rogaram, rogamos-te. Olha só como que é a expressão que eles usaram. Exatamente. Rogamos-te que entremos naqueles porcos. Eles não tinham livre-arbítrio de entrar nos sabiam porcos. diante de quem estavam. Exato. Né? Então, igual quando o demônio ele não pode entrar no corpo de um ser humano sem que necessariamente precisa da ordem do próprio ser humano para permitir que entre no corpo dele, senão isso é impossível. Olha só, vamos propor isso aí, tá? Um demônio não pode entrar no corpo de uma pessoa sem uma permissão explícita dele. Sem uma legalidade. Aliás, tem que se fazer distinção do que é demônio, shed, ou demônios, shedim. Eu falo shedim, para quem não sabe, é uma expressão, é uma palavra hebraica, tá? Que significa demônios. Shed, demônio, shedim, demônios. Que você vem frisando bem, né? Que há diferença de demônios para anjos caídos. Isso. Os anjos caídos não seriam o que a gente chama de demônios. Não. Então, os demônios são o resultado São os seres híbridos, da hibridização entre dos anjos caídos e seres humanos. Pois é, nessa situação que muitos não creem, eu creio que a maioria dos cristãos, eles não creem que isso teria sido possível. Que antes, isso é uma má informação, né? Eles não creem. A maioria, eu sei porque eu converso com muitos pastores, muitos teólogos, eles dizem que os filhos de Deus ali do Gênesis 6 são... A gente faz uma recapitulação, veja bem, é breve. Então eles dizem, não, ali são os filhos de Sete. Não, são os filhos de Sete, não os anjos caídos. Então quer dizer, o que eu quero dizer com isso? As mulheres com quem eles coabitaram deram a permissão para que eles tocassem no corpo delas. Isso. Não é? Através de enganaram elas, que eram deuses. É só um adendo aí que faz de conta, o pessoal que pensa dessa maneira, olha só, o teólogo ele não pode brigar com o texto. Então é o seguinte, nunca o ser humano jamais foi chamado de filho de Deus, principalmente no Antigo Testamento. Então, os filhos de Deus vendo as filhas dos homens, então o filho de Deus ali, Benai Elohim, ali não é para homem. E outra coisa, como é que um homem pode contaminar
um outro ser da mesma espécie. Então como. isso é uma burrice idiota. Sinto muito as pessoas que vão aí ficar um pouquinho injuriadas com isso. Mas olha, é uma burrice teológica você propor que os filhos de Deus ali em Gênesis 6 eram a descendência de Sete. Tanto a contaminação. Não tem como. Tanto é que aquela questão. Contaminação carnal, como é que você vai contaminar a carne da mesma espécie? Isso é impossível. Contamina espiritualmente, né? Não gera outro Não, ser. mas ali a questão da corrupção ali é a corrupção do gênero humano, não era a corrupção espiritual. Gênero que tem a ver com gene, com a genética. A corrupção espiritual ela já foi lá com Adão e Eva quando eles desobedeceram a Deus. Então eles se corromperam espiritualmente. Mas a corrupção ali era carnal, a corrupção da carne. Tá de natureza. Então não tinha como o homem corromper o homem. Se a pessoa dissesse assim, não, mas um cristão casar com um não crente, isso é uma contaminação. É verdade, é uma contaminação. Eu não vejo por essa maneira. Mas não é o ideal, né? Não é o ideal. Pode ser que não seja ideal. Eu vejo muita gente casada muito cristão casado com pessoas que são não cristãos, que o casamento é harmonioso. Sim. E muito cristão casado com cristão aí que entendeu? Exatamente, mas não vejo por essa por aí, não. Eu, como pastor, como líder, como rabino, eu não orientaria. Não orientaria esse tipo de união. Mas não vai gerar um outro ser. Veja bem, é isso. Não vai gerar um ser. Não vai ter uma mutação. Contaminar, exatamente. Não vai gerar uma aberração. Isso. Não. Não vai gerar uma quimera, né? Uma quimera. Não vai gerar. Porque o cara era cristão, casou com enfim, casou com outra pessoa de outra religião, que não professa a mesma fé. Ele não vai gerar uma aberração. Pode ter uma malformação, mas é questão de genética. A nossa genética já é corrompida. José casou com mulheres egípcias, Davi também casou. Isso é besteira. Sansão casou com uma filisteia. Se bem que a gente entende ali no texto ali que posteriormente elas viriam a aderir, né, à fé do seu cônjuge. Mas não tem a contaminação. Não tem contaminação. Exatamente. O que a gente quer dizer é o seguinte, que a contaminação ali é realmente genética, é de natureza. Isso. Gerou um outro ser de outra origem. Não briguemos com o texto, por favor, tá? Não briguemos com o texto. Então, o que você está dizendo, os anjos caídos e os demônios, que são os seus filhos, né? Uhum. No caso ali, dos filhos desses que caíram, que se corromperam com as mulheres. Uhum. Eles trabalham com a nossa transgressão. Uhum. A nossa transgressão, o nosso pecado é o alimento para eles. Exato. Não é isso? É isso que você está dizendo. O pecado, o medo, se alimenta também do nosso medo. Uhum. Né? O medo também, o medo é falta de fé, se vocês não sabem disso. Tá? Quem tem medo não tem fé. Tá? Procura ver isso aí, tá? Pois é. E agora, talvez o ouvinte, né? Lembrando que se você quiser participar, é pelo 22 99739 2852. Só interrompendo você um pouquinho, Daniel. 22 99739 2852. E lembrando que estamos também no YouTube, Rádio Interativa FM 87,9. Se inscreve no nosso canal, dá uma espiadinha lá, se inscreve, ativa o sininho, receba as notificações, dá um joinha para fortalecer o nosso canal. Rádio Interativa FM 87,9 no YouTube. Eu estou falando aí para as pessoas que nos ouvem através da rádio, não é? Porque estamos transmitindo simultaneamente. Isso. Muito bem. E os anjos podem se materializar? Bom, eles foram vistos. Há relatos diversos na Bíblia. Os anjos de Deus, olha só, quando os anjos eles estão debaixo da autoridade de Deus, Deus tem uma missão para eles que às vezes a missão é se materializar. Aconteceu isso com Daniel, aconteceu isso com Jacó, apesar que Jacó ali era uma manifestação do próprio Jesus, Yeshua. Né, o Yeshua. Mas você tem a materialização dos anjos ali em Sodoma e Gomorra, porque toda a cidade de Sodoma e Gomorra viu eles, os varões. Então, se todos viram, é porque não era uma visão, eles estavam ali materializados. Mas os anjos que estão fora da autoridade de Deus, que são
os demônios e os anjos caídos, quando eu vi um demônio, você viu por uma visão, mas ele não pode, ele não é permitido para ele se materializar. E Satanás, ele não pode se materializar, ele não tem esse poder. Por quê? Porque o corpo dele, né, baseado em silício, ele não vibra na nossa dimensão, tá? Então, os anjos podem se materializar segundo a permissão de Deus para um propósito. Eles se materializam naquele momento e depois eles vão embora para a dimensão deles. Então, quem está fora do domínio de Deus, é impossível eles se materializarem para vibrarem no nosso mundo físico. A gente tem que propor dessa maneira. Então, vi um demônio. Não, você não viu um demônio, você teve uma visão de um demônio, tá? Um exemplo, eu tenho um mouse aqui, toda pessoa que é capaz, tem uma visão, né, física, tem a capacidade de ter uma visão física, né? Não estou falando para os cegos. Todo mundo vê esse mouse, porque o mouse ele está materializado, então ele vibra na nossa dimensão, tá? Agora, se só estou eu vendo o mouse, o Marcelo não vê, outra pessoa não vê, não tem mouse nenhum aqui. Então, eu que estou tendo a visão, não é que o mouse está materializado, entendeu? Então, a gente tem que saber dessa diferença. Então, resumindo, anjos do mal e demônios não podem se materializar. Isso é impossível. Uma época, os demônios tiveram matéria porque eles foram o cruzamento aí das espécies anjo com homem, deu aí a origem desses seres híbridos. Eles tinham a matéria. Então, os demônios eram assim, a alma replicada daquele anjo que ejaculou naquela mulher e gerou dentro do ser daquela mulher aquele ser híbrido. Então, geralmente a gente propõe que ele seja baseado em carbono por causa dos achados antropológicos por aí, tá? Mas isso tem um respaldo bíblico, já eu trago isso aí. Então eles eram baseados em silício, não eram baseados em carbono, tá? Isso é um negócio um pouquinho complicado. Mas o corpo físico deles era baseado em silício, então eles tinham o corpo físico que vibrava aqui, baseado no silício, e eles não tinham a alma, tá? Eles não tinham alma. Era o corpo físico com o espírito replicado daquele anjo. O pessoal, como assim? Como assim? Porque biblicamente você não tem o Espírito Santo, o Espírito Santo é um só. Então, o Espírito Santo ele é replicado em cada ser humano que se converte a Jesus. Então, ele faz parte de um mesmo espírito, tá? Só que são vários Espíritos Santos replicados em todos os cristãos. Assim, aquele anjo, quando ele faz aquele ser híbrido, ele replica, então, a essência espiritual dele naquele ser. Então, aquela essência espiritual daquele anjo, ele fica ali preso naquele corpo que foi criado ali fisicamente à base de silício. Quando o dilúvio veio e acabou com aquela, vamos dizer assim, aquele corpo físico baseado em silício, ele morreu, então ficou o espírito daquele anjo replicado. Vocês entenderam? Então os demônios são esses seres espirituais que estão por aí, são espíritos, né? São espíritos. A gente precisa entender que o anjo não é um espírito, o anjo é um ser espiritual. Os demônios são espíritos, é o Ruar, né? O anjo é o Malar. Então, só para a gente especificar isso aí, para a gente distinguir entre anjo e demônio. Então, anjo não pode possuir um corpo humano, porque a grandeza da natureza de um ser espiritual como um anjo ou um querubim, querubim pior ainda, que ele tem uma grandeza muito maior, é impossível se ele entrar no corpo de um humano, o corpo humano explode ali na hora, porque ele não aguenta a grandeza daquele ser, né? A quentura, a energia, porque eles são de outra dimensão, por isso que é impossível. É a mesma coisa você botar um elefante dentro de um carrinho de brinquedo, não tem como, não cabe ali. Entendeu? Só para a gente entender isso. Então existe muita misticismo aí na questão de o diabo possui o corpo da pessoa. O diabo possui o corpo de ninguém.
Entendeu? O que o diabo vai fazer num corpo... Não possui, até porque ele é um só. Ele Exatamente. é um só, ele não é E outra coisa, onipresente. ele tem o corpo dele ainda. O diabo ele só caiu, ele não perdeu o corpo. Não foi que nem aqueles anjos lá em Gênesis 6 que ele largaram a habitação dele, largaram o corpo. O Satanás ele caiu com o corpo dele, então ele continua com o corpo que ele tem até agora, esse momento. Então, até essa queda dos anjos com as mulheres que largaram sua habitação e coabitaram com as mulheres, ou seja, conheceram as mulheres por meio do sexo, não é? Tiveram a conjunção carnal e resultou, né, e o resultado foram os gigantes, né, os homens de fama. Os titãs, né? Os titãs, as quimeras e tal. Eles morreram, de acordo com o livro de Enoque, viveriam até no máximo 500 anos e seus espíritos realmente ficariam vagando. Isso. E é o que acontece, né? Embora você que nos ouve, você pastor, você teólogo, discorde, tudo bem, você não é obrigado a concordar com isso. E muitos têm o livro de Enoque como pseudoepígrafo, ou seja, é atribuído a Enoque, mas não teria sido Enoque quem o escreveu. Por isso eles falam isso. Igual algumas cartas também. O Paulo falou, tem uma carta que eu falei, eu queria que escrever de vocês pro próprio punho. Às vezes o Paulo ditava, outras pessoas escreviam. Moisés a mesma coisa. Mas que Enoque é citado. Enoque é citado porque ele podia editar e foi passado aí de geração, que eles chamam a Torá falada, né? E aí alguém uma hora escreveu. Então é o seguinte, tudo bem, você não considera o livro de Enoque, tudo bem que eu até concordo com isso, que ele foi rasurado um pouquinho mais. Teve uma ediçãozinha ali, umas mas você pode pegar os textos e comparar com o texto verdadeiro. Então você pode tirar, você pode tirar. Isso aí é papel do teólogo, né? Não é qualquer um que tem que pegar o livro de Enoque e ler e acredito naquilo tudo. Cuidado com isso. Tem que peneirar. Tá, e outra coisa dizer que o livro de Enoque não é verdadeiro, então o que eu vou falar de Judas? Que ele cita Enoque. Cita Enoque do começo ao fim. Pedro também cita Enoque. Quando fala assim, pregou os espíritos em prisão. Exatamente. Tá falando de tá citando Enoque. Exatamente. Esses espíritos em prisão, conforme você mesmo disse, não é? Eles. Bom, você disse que não são espíritos, são seres espirituais, não é? Não, ali são espíritos, porque eles perderam o corpo. O ser espiritual é o anjo que ele ainda tem o corpo todo. Sim, né? sim. Então o espírito é ruach, né? Então você está fazendo uma distinção do anjo que não caído para o caído. Então, quando ele cai, a condição dele, a limitação dele ainda é maior ainda. Ele perdeu o corpo dele. Perdeu o corpo dele. E ele não se manifesta mais como se manifestava antes. Exatamente. Ele não se materializa como... Porque os anjos... Abraão recebeu anjos e até deu um banquete. Isso. Eles comeram junto com Abraão. Porque o escritor aos Hebreus fala o seguinte: alguns sem saber hospedaram anjos. Isso. Um desses é Abraham Avino. Abraão. Como a gente fala assim, olha, mas eles não estavam caídos. Né? Não, eles estavam debaixo da autoridade de Deus. Deus pode pegar ali, fazer um corpo à base de carbono para todo mundo ver. Naquele anjo ali, quando ele for embora, ele larga aquele corpo. Isso aí é totalmente... Para Deus não é impossível. Né? E outra coisa também que nós devemos observar, que o mensageiro, tanto os reis... Já viu aquele filme 300, né? Quando o mensageiro do rei, se eu não me engano, é Xerxes ou Artaxerxes, que é o Rodrigo Santoro que interpretou, ele envia o mensageiro. Quando o mensageiro ele vinha trazer uma mensagem, ele respondia na qualidade de rei. Exatamente. Era como se o rei estivesse falando com outro rei. Tanto é que o Leônidas mata os mensageiros, ele executa os mensageiros. Por quê? Porque ele entende o seguinte: olha, você veio em nome do rei, então você vai morrer. É a palavra do rei. Exatamente. Assim também é com Deus. Quando Abraão falou com um dos seus anjos, ele falou, falei com Deus, olha só, porque o anjo representa Deus. É a representação da divindade, né? Um outro exemplo é o próprio anjo, quando ele veio falar para o marido de Isabel, Zacarias. Mas quando eu posso falar, ele botou, já botou a patente dele, né? Eu falei, tu sabe com quem tu tá falando? Eu ministro direto do trono de Deus, tipo assim, ele está representando Deus ali. Diante de Deus. Como é que você não está acreditando em Deus? Porque então ele estava ali representando aí Deus. Ficou mudo. E como Zacarias, aí eu falei, olha só, para você entender que eu vim direto, eu assisto diante de Deus, você vai ficar mudo até o menino nascer. Então,
você falou com propriedade isso aí. Então, o anjo, ele é o enviado de Deus, então ele está representando Deus. Né? Então, por isso que os anjos sempre eles eram aceitos com aquela reverência pelos profetas, porque sabiam que eles eram ali como fosse uma representação de Deus. É igual um oficial de justiça. O oficial de justiça vai na tua casa, ele está representando um juiz. Ele está representando a autoridade máxima. Então, é exatamente isso que você falou. E não te interrompendo, também o escritor aos Hebreus, que você crê que é Paulo, né? Ele fala o seguinte: faz dos seus ministros labaredas. No caso ali da rebelião de, se eu não me engano, foram várias rebeliões, né? Acho que é Datã, Corebe e Avihu, né? Datã, Corebe e Abirão, né? Isso. A terra engoliu os murmuradores, e também teve os 200 e poucos que acenderam incenso diante do Eterno. Foi nessa mesma ocasião, não foi? Foi. Porque eles começaram a pleitear também o ministério de Moisés. Olha, todo povo é santo, todo povo é kadosh. Eu também posso falar com Deus diretamente. Eu posso ministrar também. Aí acenderam incenso diante do Eterno indignamente, porque eles não foram escolhidos para aquilo. Então, diz a tradição judaica que eles foram consumidos de dentro para fora. Pelos seraf, pelos seres de fogo, de dentro para fora. Quer dizer, aí isso faz a menção também, por isso que o escritor aos Hebreus fala: faz de seus ministros labaredas. Quer dizer, Deus ordenou e os serafins foram lá e consumiram eles de dentro para fora, queimaram de dentro para fora. Porque eu entendo ali como se fosse quando eles acenderam incenso, eles já estavam ali, vamos dizer assim, entre aspas, né? Com seres espirituais dentro deles. Talvez eles estejam já contaminados com demônios. Então eu vejo por aí. Sim. Né? Porque, claro. De qualquer maneira, os demônios eles são seres que são mais quentes, né? Porque eles... a gente lembrando que as dimensões espirituais elas são conforme o aquecimento, quentura. Lembra? Satanás era o querubim, ele andava por pedras afogueadas. Então você acabou de falar, ele faz dos ministros dele labareda de fogo. Então é porque eles habitam uma dimensão totalmente quente. Vamos tentar entender. A gente está aqui numa temperatura, tá? A gente vai chegando perto do trono, vai ficando cada vez mais quente. Então, por que Deus é fogo consumidor? Porque, meu amigo, entrou lá na sala do trono dele, você é pulverizado imediatamente. Não é porque Deus é fogo consumidor, porque, cuidado com Deus, que ele pode te devorar. Não, Deus é isso, iracundo, não. Ele é temperamental. Cuidado com ele, que ele salta fogo da boca dele. Que ele é bipolar, Deus não é bipolar. Gente, não é isso não, é porque Deus é fogo consumidor, é por isso, olha, entrar na sala do trono é impossível por causa da quentura que tem ali. Deus é a fonte de toda a energia, exatamente. Não, e essa questão que você pontuou aí foi muito bem colocado também. Claro, toda rebelião contra o Eterno implica em endemoniamento. Porque, por exemplo, por isso que nós vemos o Deus radical ali em relação ao pecado. Talvez muitas pessoas pensem, poxa, mas tinha apedrejamento. Era necessário. Infelizmente, tá? Infelizmente, que se deixe claro, infelizmente, o apedrejamento ocorreu. Ocorreram apedrejamentos. As pessoas podem dizer, poxa, mas Deus mandou apedrejar. É porque tinha implicações demoníacas. E Deus não queria que o povo se contaminasse. Contaminasse. Imagina o povo no deserto contaminado ali, né? Tanto é que os povos que Deus expulsou de Canaã eram povos que faziam rituais, sacrifícios humanos, coisas abomináveis ao Eterno. Então, se fazia necessário. E com certeza Deus punia dessa forma com tristeza, porque como a palavra de Deus diz, que Deus não se alegra na morte de um ímpio, de um descrente. Não, Deus é um Deus sempre misericordioso e que se manifesta em favor do ser humano. Mas às vezes chega um momento que não dá mais, porque a pessoa só procura o mal, como aconteceu com esses que acenderam incenso diante do Eterno. Outra coisa, tinha que ser desse jeito, foi do jeito que foi, que eles foram consumidos por seres de fogo, pelos serafins, de dentro para fora.
Porque eles estavam no lugar santo, se não no lugar santíssimo. Se eu não me engano, eles estavam no... Tinha o átrio... No tabernáculo, Tinha o átrio, o lugar santo, e o santíssimo. E o santíssimo, Santo dos santos, isso. também chamado, né? É. Kadosh HaKadoshim. É. Então, eles, para acender incenso ali, eles estavam profanando, talvez com fogo estranho, né? É, exatamente. Porque aquele fogo foi aceso pelo próprio Eterno, um fogo que não é da nossa dimensão. Isso é outro mistério também. Então não haveria como que isso fosse diferente, né? Então, voltando então à questão da natureza dos anjos, a pergunta, então, quando é que eles foram criados? Bom, aqui em Jó 38, 4, 5, 6, 7, Deus falando para Jó, fala assim: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as tuas bases? Ou quem assentou a sua pedra esquina? Aqui está no 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Então aqui está de novo Belá Elohim. Então, quando Deus estava fundando a terra, os anjos já tinham sido criados. Então, a gente propõe que antes de Deus criar a terra, ele criou os anjos. Então, os anjos estavam ali assistindo, tá? Jesus criando tudo. Então, eles jubilavam, falando: que maravilha isso aqui! Nossa, como é que pode? Então, toda a criação vindo à existência, os anjos já estavam ali, tá? Já estavam ali observando e maravilhando sobre a criatividade aí de Jesus criando todas as coisas. Então, quando é que os anjos foram criados? Antes da terra ser fundada. Então, antes de toda a criação, Deus criou os anjos primeiro. Por quê? Ele criou os anjos para serem ministradores, servirem aos homens, né? Como é que Deus ele é bom, né? Ele já cria tecnologia para o ser humano antes de tudo, tá? Então, a gente não precisava de toda essa tecnologia que a gente tem disso aí, porque os anjos foram criados como a nossa tecnologia. Então seriam aí a nossa inteligência artificial. Então os anjos estariam sempre ao nosso dispor para qualquer coisa que a gente pudesse fazer. Mas isso é tema para um outro estudo, tá? E bom, então vamos entender o seguinte: Satanás, ele era um querubim, certo? Então ele caiu antes do homem ser criado. A gente não tem exatamente... Existe, claro, várias conjecturas quando foi que Satanás ele caiu, mas a gente já entende que ele caiu já no princípio. Ele acabou de ser criado, já entrou o orgulho no coração dele, ele já caiu. Então, fala assim, no princípio, né? O Satanás caiu no princípio, né? Foi muito rápido. Tanto é quando o homem foi criado, ele já estava ali, então expulso do lugar de onde já estava caído. Ele ministrava. Só para a gente fazer, porque já está indo para o fim, já são 11h02, né? Só para a gente fazer um apanhado geral. Então, o que acontece? Tem aquela questão da terça parte dos anjos que segue a Satanás, como a gente vê ali em Apocalipse 12. Isso gera um monte de conjectura diferente. Então, eu vou propor a nossa conjectura, a conjectura na qual eu estudei, tá? Aconteceu o seguinte: Satanás ele caiu sozinho, tá? E aí os anjos estão vendo, estão observando. O que aconteceu com Satanás? Absolutamente nada, ele só caiu do lugar dele, tá? Aí depois vieram aqueles 200 anjos, né, que o livro de Dionócrito propõe, né, lá no Monte Hermon, fizeram o pacto entre eles. Bom, vamos lá para a terra, vamos possuir aquelas mulheres, vamos fazer um reino para nós e tudo mais. E então os anjos que estão no céu ali estão observando, tá tudo isso acontecendo. Então, quando esses anjos eles fizeram aí a contaminação toda da carne, Deus prendeu eles lá no abismo. Os anjos estão lá observando. O que aconteceu com Satanás? Absolutamente nada, tá? Satanás continuou ali e tudo mais, ia no céu, voltava, e os anjos estão observando aquilo. Então, o que acontece? Satanás, então, ele começa a pegar os príncipes, tá? E começa a conversar com eles no céu. Rapaz, olha só, tu vai ficar aí servindo os homens, cara? Tá vendo lá? Os caras já estão tudo imperfeito lá, tudo assimétrico. Vem comigo que eu vou fazer o seguinte: eu vou convencer o homem a servir você.
Tá? Então, ele conseguiu convencer terça parte dos anjos. Daquele momento que ele caiu, tá? Lembra que Satanás ele caiu sozinho, tá? Daquele momento que ele caiu até esse momento em que está aqui em Apocalipse 12, que ele consegue convencer a terça parte dos anjos do céu a seguir ele. Como é que ele convence isso? Convence assim: os anjos estão vendo assim, eu estou servindo aqui o homem, e aí vem um príncipe, começa a servir a Satanás, e Satanás dá um principado para ele. Vamos dar um exemplo para vocês. O principado da Pérsia. Né? Lembra lá, quando Daniel estava lá? Era o principado da Pérsia. Eles tinham tanto poder que não deixaram que Gabriel passasse ali na dimensão espiritual para a dimensão física para noticiar a Daniel as coisas que Deus tinha noticiado. É só um exemplo que eu estou dando. Aí tinha o principado da Grécia, o principado do Egito, tinha o principado do Sumério. Então, Satanás ele foi distribuindo o principado para esses anjos, para eles servirem a Satanás, e agora os homens estão servindo a esses anjos. Então, daí surgiu todas as mitologias, todas as religiões aí pagãs, porque esses anjos, esses príncipes, vamos dizer assim, eles estão sendo, em vez de servirem agora o homem, eles estão sendo servidos pelo homem. Tá? Só para a gente entender o contexto de todo das religiões. Então, o que acontece? Eles foram mapeando, então Satanás foi distribuindo todos os reinos da terra para esses príncipes. Foi exatamente o que Paulo falou ali, né? Os principados e potestades nas regiões celestiais. Tá? Eu estou traçando para você uma conjectura do estudo no qual eu estudei, então contextualizando para vocês os textos bíblicos sobre isso. Então o que acontece? Quando chega, não está acontecendo nada com eles, estão lá, né, distribuídos, os reinos deles todos lá, eles estão lá no bem bom. Quando chega ali no ano 95, 98 mais ou menos, né? Que o João foi revelado, João, o que aconteceria com todos esses principados, né? Eles junto com Satanás iam ser expulsos ali do lugar de autoridade que eles têm agora, tá? Que eles vão ser expulsos do céu. Esse céu é o primeiro céu, onde tem foi criado por Deus para servir ao homem, e agora o homem está servindo aí a esses seres, esses principados e potestades aí. Então, todos eles vão ser expulsos do céu naquele momento. Por que eles vão ser expulsos naquele momento? A gente vê ali em Apocalipse 12, porque vai existir as bodas do Cordeiro, quando vai ter o casamento de Jesus com a noiva, que é a igreja. Então, eles têm que ser expulsos daquele local ali, né, de autoridade. Então a gente entende quando todos eles são expulsos, Satanás com a terça parte dos anjos fica aqui, então eles descem todos para a terra, eles perdem a autoridade espiritual. Então aquele local ali está todo limpo para as bodas do Cordeiro. A gente entende dessa maneira. Então, por isso que a gente faz essa conjectura dessa terça parte dos anjos que resolveram seguir a Satanás. Por que eles seguiram a Satanás? Você imagina, o anjo está lá no céu, como é que ele prefere seguir a Satanás do que ficar ali a serviço de Deus e a serviço dos homens? Tem que ter algum motivo. Então, os judeus que estudaram isso, os judeus cristãos que estudaram isso, eles propõem isso, que é o seguinte: Satanás foi aí enganando eles e dando aí principados e potestades, os reinos do mundo, Satanás foi dando para esses príncipes. Então eles controlam o mundo até nesse momento atual. Então toda a terra ela está mapeada por reinos distintos de Satanás, tá? Que ele deu para esses principados. A gente entende dessa maneira. Como os impérios funcionavam, não é? E até hoje funcionam. E até hoje funcionam. O imperador, ele tem os seus generais, né? Depois até os generais brigavam por posição para ver quem seria o sucessor, ou às vezes havia uma sedição, não é? Um mata-mata para ver quem que ficaria com o trono e quem seria o próximo imperador.
Por exemplo, o Antíoco Epifânio IV era um dos 4 generais. Dos 4 generais de Alexandre o Grande. Que para eles não entrarem em conflito, entrarem em acordo ali, cada um mapeou ali o lugar de onde eles iriam dominar. Isso acontece no mundo espiritual também, né? É como se... Então o Satanás, ele dá funções, você vai cuidar daquilo ali, isso, daquele setor ali, você cuida daquela região, você dessa, e isso é fato, né? Porque tá em Daniel isso. Né? Isso, então por isso que a terça parte dos anjos resolveram seguir a Satanás por isso, né? Eles viram que Satanás, não aconteceu nada com Satanás desde a época que ele caiu, inclusive Satanás está aqui dominando os reinos todos da terra, os anjos falaram, pô, beleza, não vai acontecer nada comigo, né? Eles queriam poder. Exato. Eles querem poder, domínio. Quando foi revelado para Jonas, falaram, entramos numa roubada. Tá? Então, a partir daquele momento, por isso que eles já sabiam mais ou menos o que iria acontecer, por isso que os demônios falaram ali quando Jesus foi expulsar ele no endemoniado de Gadareno. Que isso, filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo? Então, pode ter ideia, né? Os demônios tinham conhecimento que eles seriam atormentados pelo Filho de Deus, mas que aquele tempo ali onde Jesus estava ali expulsando eles não era o tempo que eles seriam atormentados. Então, para vocês terem ideia, os demônios, né, os principados e potestades, eles conhecem a Bíblia muito melhor do que qualquer um de nós cristãos. E outra coisa, eles creem na Bíblia muito mais do que nós cristãos cremos, porque eles creem, eles estremecem. Têm certeza absoluta que Jesus viria uma época atormentar eles, se não era aquela época quase 2000 anos atrás. E sabem que tem um tempo determinado para a condenação, né? Exatamente. Porque muita gente não crê que o diabo está solto, outros creem que está preso. Eu creio que está solto. Mas a condenação dele já está. Ele já tem uma condenação. Já foi condenado na cruz, ele foi condenado. Já está condenado. Só que o tempo dele da condenação ainda não chegou. Ele sabe. Tanto é que Apocalipse 12 diz: e sabendo que há pouco tempo, olha só, por que é a fúria? O diabo, qual é o papel do diabo? É nos tentar a cometer o erro, a transgredir as leis do Eterno. Não é? Aos mandamentos do Eterno. Ele quer separar o homem Quer separar o homem de Deus, né? Porque o pecado traz essa separação e depois apontar o dedão. Aí, tá vendo? Aí, ó, crente aí, ó. É crente, mentiroso. Ó, o crente aí, ó. Crente que compra e não paga. Exatamente. Aí ele vem, ele tenta, depois acusa. E a responsabilidade sempre é humana, tá, pessoal? A gente, quando fala aqui de tentação, nós não estamos tirando dos ombros a responsabilidade humana. Todo pecado humano é de responsabilidade humana. Quando um estuprador comete um estupro, ele é o responsável. E não resta dúvida disso. Porque as pessoas acham que a gente fala, tudo cai na conta do diabo. Não. Ele é o tentador. Ele sabe a fraqueza que cada um tem e ele vai tentar a pessoa naquilo que ele é fraco. Seja dinheiro, seja poder, seja no sexo, enfim. Ele vai tentar a pessoa naquilo que ele é fraco. E depois vai apontar o dedão aí. Tá vendo aí? Pecou, merece a condenação. Então o diabo, ele trabalha, ele se alimenta da ruína humana. Ele quer a sua ruína. Só tem um interessado quando a gente peca, que é Satanás. Para poder nos acusar e ele é o acusador. Tanto é que o diabo vem disso. Diabolos, acusador. Satanás, adversário. Ele se põe como adversário. Então só tem um interessado, só tem um que bate palmas quando a gente peca, que é Satanás. Porque ele tem prazer no erro humano. Não é? Disso ele se alimenta. Por isso que não podemos pecar. Tá vendo? A gravidade do erro, a gravidade do pecado. É isso, né, Daniel? Isso. Muito bem. Daniel, considerações finais, estamos chegando aí muito bem colocado aí esse programa. A gente vai ter que, semana que vem, completar aí porque ficou muita coisa no ar, né? De que corpo é feito os anjos e tudo mais, que corpo são feitos os querubim, então... Combinado. A natureza dos anjos, parte 2. Parte 2, isso. Então vai ter então, né? Porque eu falei daquela questão dos galardões, eu falei que ia ter parte 2, mas aí você já deu como concluído. Então, a origem
A natureza dos anjos, parte 2, então, Isso. para a próxima quarta-feira. Isso. Combinado, então. Isso. Porque tem a questão de que é constituído, né? Constituído, né? Jesus pregou aos espíritos o que era aquilo ali. Né? Tem a questão aí da Lilith também. Aí, pontuou aí, tá tudo anotado aí da Lilith? A pessoa faz uma confusão com essa questão aí, né? Pra mim é confusão, né? Mas não tem confusão nenhuma. Eu digo assim, eu já ouvi tanta coisa acerca disso, né? As pessoas mistificam muito o texto bíblico. Né? A gente tem que entender que o texto bíblico é uma coisa, é uma narrativa. Ali não existe misticismo naquilo ali, tá? Então tem coisas, por exemplo, no Talmud, né? Que é a tradição oral. O Talmud é o compilado de tradições orais, né? Mas o problema é que cada rabino ele tem um Talmud particular, então tem que tomar cuidado com isso, né? Então, há muitas lendas judaicas. A Lilith é uma delas. O Azazel. Isso. O Azazel também. Isso. Mas está escrito em Isaías. Ali onde habita a Lilith. Quer dizer, mas ali... Está contextualizado. Mas não vamos entrar agora porque não dá tempo. Mas enfim. Então é isso. Então, até o próximo Teologando, não é? Isso. O pessoal não está participando, né, rapaz? Que pena, né? Eu não sei, né? Mas a gente está aqui, né? Cumprindo aí a ordem do Senhor de informar, né? Então, quem quiser se informar, se informe, né? Como eu falei para vocês, isso aqui não é dogmático, né? Vocês podem perguntar à vontade, porque as pessoas estão acostumadas a um monólogo, né? Nas igrejas deles, só o pastor fala e ninguém pode refutar, ninguém pode perguntar. As oportunidades que as pessoas têm de perguntar aqui, ou até de refutar, e não fazem isso, é porque realmente é uma questão aí educacional, né? Foram adestrados para isso, não jamais perguntar, mas vocês podem perguntar e, inclusive, discordar, né? A discordância, esse é o procedimento. O debate faz parte, gente. O debate, no modelo judaico, o debate é comum. Isso. Um rabino discorda do outro, um rabino argumenta uma coisa, o outro também argumenta. Até na igreja primitiva, os próprios apóstolos debatiam entre eles. Então, pastores vão discordar uns dos outros. Isso é normal. Só não podemos nos tornar inimigos. Aí não, isso não é o que a gente tem que fazer é como Jesus falou: ouça de tudo, retendo o que é bom. Exatamente. Numa coisa a gente está certo, na outra coisa o outro irmão que afirmou também está certo. Porque a gente não acerta tudo, não. Isso. Nós cometemos equívocos, sim. Mas só lembrando, né, que a Bíblia ela é a inerrante palavra de Deus. Então toda a narrativa bíblica ela não erra. Então o que a gente tem que fazer? O que erra são as conjecturas que as pessoas fazem da Bíblia, que às vezes as pessoas se equivocam. Mas a Bíblia é a base do teólogo que estudou em Harvard, na Universidade de Yale, onde for, entendeu? Lá na escola rabínica, a base é essa Bíblia que você está em casa. Então, o que você tem que fazer? É ver as conjecturas, qual que se aproxima mais do texto original, e aí você vai ter uma conclusão. Amém. Até a próxima, então. Até o próximo Teologando. Até lá, pessoal. Você ouviu o programa Teologando com Daniel